Olá, vamos dar continuação ao nosso projeto de Café Edificante com o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Estamos agora já no 3º capítulo. Lembrando que já tem vários vídeos anteriores, o prefácio de apresentação do livro, prefácio de Emmanuel, esclarecimento de Humberto de Campos, e o primeiro capítulo que fala sobre o coração do mundo, que Humberto explica por que o Brasil é o coração do mundo, e o segundo capítulo é por que é a pátria do Evangelho, por que Jesus explica por que o Brasil é a pátria do Evangelho, o transporte da árvore do Evangelho do Oriente Médio para cá. E agora nós vamos entrando com mais detalhes, os degredados. Todos os espíritos edificados nas lições sublimes do Senhor se reuniram logo após o descobrimento da nova terra, celebrando o acontecimento nos espaços infinitos. Foi as Américas que foram descobertas. Grandes multidões donairosas e aéreas formavam um imenso hífen de luz entre a terra e o céu. Uma torrente impetuosa de perfumes se elevava na paisagem verde florida em busca do firmamento, de onde voltava à superfície do solo saturada de energias divinas. Nos ninhos quentes das árvores pousavam as vibrações renovadoras das esperanças santificantes, e no além ouviam-se as melodias evocadas da Galileia fecunda e agrestes antes das lutas arrasadoras das cruzadas, que lhe devastaram todos os campos, transformando num montão de ruínas. Isso já é da história comum dos homens, né? Que a Guerra Santa destruiu todo o Oriente Médio. Afigurava-se que a região dos pescadores humildes, que conheceu bastante assinalados os passos do Divino Mestre, se havia transplantado igualmente para o continente novo, dilatado em seus suaves contornos. Então aquela região todinha que Jesus andou, né, dos pescadores, ela está no Brasil com uma grande dimensão, dilatada em suas dimensões. Uma alegria paradisíaca reinava em todas as almas que comemoravam o advento da pátria do Evangelho, quando se fez presente na Assembleia Augusta a figura misericordiosa de Jesus, do Cordeiro, que é Jesus. Com placente sorriso, o mestre, né, ele bailava nos lábios angélicos e suas mãos liriais empunhavam um largo estandarte branco, como se um fragmento de sua alma radiosa estivesse ali dentro, transubstanciado naquela bandeira de luz que era o mais encantador dos símbolos de perdão e de misericórdia. Ele está trazendo uma bandeira na mão. Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros na face orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura. Ismael, um anjo que acompanhava Jesus na sua missão. Ismael, manda o meu coração que, doravante, sejas o zelador dos patrimônios imortais que constitui a terra do cruzeiro. Pronto, ele já designou, decretou. Ismael é o zelador da terra do cruzeiro. Recebe-a nos seus braços de trabalhador devotado da minha terra, como da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas imposições do meu Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina. Inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí, transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que cultives com a tua abnegação e com o teu sublime heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Então Jesus sabia e sabe o que houve lá naquelas paisagens do Tiberíades. Guarda este símbolo da paz
e inscreve na sua imaculada pureza o leme da tua coragem e do teu propósito, de bem servir a causa de Deus e, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com as quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, banhado de lágrimas de reconhecimento, e como se entrara em ação o impulso secreto da sua vontade, eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia, tinha alguma coisa escrita nessa bandeira. Na sua branca substância, uma tinta celeste inscrevera o leme imortal: Deus, Cristo e caridade. Que legal, olha, 3 palavras divinas, né? Todas as almas ali reunidas entoaram um hosana melodioso, intraduzível à sabedoria do Senhor do Universo. São vibrações gloriosas da espiritualidade que se elevam pelos espaços iluminados, louvando o artista inimitável e o matemático supremo de todos os sóis e de todos os mundos. O emissário de Jesus desce então à terra, onde estabelecerá a sua oficina. Os exércitos dos seres redimidos e luminosos lhe seguem a esplêndida trajetória. É como se o chão do Brasil fosse a superfície de um novo hélico da imortalidade. A natureza, maciosa e cariciosa, toda se enfeita de luzes e sombras, de sinfonias e de ramagens adoríficas, preparando-se para um banquete de deuses. Os caminhos agrestes tornam-se sendas de maravilhosa beleza, rasgada pelas coortes do invisível. Nesta hora, a frota do Cabral foge das águas verdes e fartas da Baía de Porto Seguro. Entretanto, olha, enquanto os navios estavam lá, esse diálogo, né, com Ismael e Jesus estava acontecendo na espiritualidade e ali no solo brasileiro, né? Entretanto, as fitas extensas da praia choram desesperadamente, e dos degradados dos 20 pares sociais que o rei Dom Manuel I destinara ao exílio. Então, quando veio a frota de Cabral, o rei Dom Manuel I mandou 20 pessoas que estavam condenadas para o exílio, certo? É isso. E eles estavam lá. Olha o que aconteceu com 2 deles. Os homens do mar se distanciam daqueles sítios, levando a mostra da sua extraordinária riqueza. E em toda a paisagem há um largo ponto de interrogação, enquanto os 2 infelizes se lastimam, sem consolo e sem esperança. Os silvícolas, amáveis e fraternos, lhe abrem os braços, e dos seus corações rudes e simples, que desabrojam para a amargura deles, as flores amigas de um brando conforto. Mas Afonso Ribeiro, um dos que foram expulsos de Portugal, o nome dele é Afonso Ribeiro, um dos condenados ao penoso desterro, avança numa piroga. Piroga diz aqui, embarcação indígena a remo, cavada a fogo em tronco de árvore, ou canoa. Então, um dos condenados ao penoso desterro avança numa piroga desprotegida e desmantelada, sem que os olhos da história lhe anotassem o gesto de profunda desesperação a caminho do mar alto. Ao longe, percebe-se ainda os derradeiros mastros das caravelas itinerantes. O infeliz degradado anseia por morrer. O último gemido abafado lhe sai da garganta exausta. Seus olhos inchados de pranto contemplam as 2 imensidades, a do oceano e a do céu, e esperando a morte, o socorro bondoso exclama do íntimo do coração: Jesus, tenha piedade da minha amargura, enviai a morte ao meu espírito desterrado. Sou inocente, Senhor, e padeça a tirania da injustiça dos homens. Mas se a traição e a covardia me arrebataram a pátria, afastando dos meus olhos as paisagens queridas e os afetos mais santos do coração, essas mesmas calúnias não me
me separaram da vossa misericórdia. Então ele sozinho, perante Jesus, ele se confessa, né? E aí não tem como dizer que não é verdade, que ele era inocente. Neste instante, porém, o pobre exilado sente que uma alvorada de luz estranha lhe nasce no âmago da alma atribulada. Uma esperança nova se aposta de todas as suas fibras emotivas e, como por delicado milagre, a sua jangada rústica regressa celeremente à praia distante. Em vão as ondas sinistras e poderosas tentam arrebatá-lo para o oceano largo de novo. Uma força misteriosa o conduz à terra firme, onde o seu coração encontrará uma família nova. Ismael havia trazido o seu primeiro feito nas terras de Veracruz, trazendo um náufrago e inocente para a base da sociedade fraterna do porvir. Ele obedecia à sagrada determinação do Divino Mestre. Primeiramente surgiram os índios, que eram os simples de coração. Em segundo lugar, chegaram os sedentos de justiça divina. E mais tarde viriam os escravos, como a expressão das humildes e dos humildes e dos aflitos, para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. Naqueles dias longínquos de 1500, já se ouviu no Brasil os ecos acariciadores do Sermão da Montanha. E aqui terminamos o terceiro capítulo. É aqui onde se explica como é que é formado o brasileiro, a união de três raças. Até o próximo capítulo.